Às vezes a gente não entende exatamente o que significa ser o sal da terra na sua amplitude. Às vezes a gente imagina que ser o sal da terra é apenas levar a mensagem do Evangelho. Ser o sal da terra é preservar a sociedade de determinadas coisas. Mas alguma coisa que foi cantada e que eu vou tentar nessa manhã pensar um pouquinho. Não digo que eu tenho um sermão para os irmãos hoje, eu creio que não tenho, mas eu queria pensar junto com os irmãos na palavra de Deus sobre o sabor. O sabor que nós, enquanto pessoas tementes a Deus, vivendo a fé, deixamos na vida de outras pessoas. Aquele gosto gostoso da graça de Deus, do amor de Jesus, que marca, que transforma e que faz diferença. Eu confesso para os irmãos que essa semana não foi muito boa não para mim, foi muito complicada. Tinha muito trabalho e várias dificuldades e vários problemas. Talvez o mais violento deles, aquele que compartilhei com os irmãos da família Tesma, e que realmente deixou a gente bastante abatido, angustiado, não somente eu, né? Eu talvez nem seja tanto, porque eu estava do lado de fora, mas eu imagino a família, e tantos outros irmãos. Mas no meio de tudo isso a gente vê o sal da terra. O sal da terra da unidade do povo de Deus, o sal da terra do amor compartilhado, o sal da terra do socorro, não é? Em tantos aspectos diferentes. E nesta manhã eu queria olhar sobre a fé, pensar na Bíblia sobre a fé naqueles momentos de crise, naqueles momentos em que o sol está encoberto pelas nuvens escuras. E quais são os instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para sustentar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para que a gente mesmo não vendo o sol, porque a nuvem está escura demais, a gente possa crer que o sol está lá. E a palavra de Deus me mostra, em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, alguns referenciais sobre esta fé, que pode existir no meu coração e precisa existir no meu coração em todos os momentos, inclusive naqueles que são de crise, de dificuldade, de luta, de apreensão. Diz a Bíblia assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Fé, no momento de crise, é a capacidade que Deus nos dá para olhar em três direções diferentes. É a capacidade que Deus nos dá para olhar para aqueles que estão ao nosso redor e que são referenciais de fé para nós. É a capacidade que Deus nos dá para olhar dentro de nós e perceber aquilo que é obstáculo, dificuldade, para que continuemos caminhando. Mas é a capacidade que Deus nos dá para olhar acima de tudo para Jesus e continuar a nossa jornada. Eu quero começar nessa manhã a pensar nesses três ângulos de visão que a fé nos permite viver. E eu quero começar a pensar sobre aqueles que são sal da terra e que Deus coloca ao nosso redor como referenciais de fé. No capítulo 12, os versículos 1, 2, que nós acabamos de ler, eles são conclusão de tudo aquilo que o autor de Hebreus vem falando sobre fé. Ele começa a falar sobre fé no capítulo 11,
E ele define o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. E ele vai, a partir do capítulo 11, dando-nos referenciais de fé. E no capítulo 12 ele diz: olha, nós podemos aprender a viver essa fé em todas as circunstâncias, se nós tivermos condições de olhar para os referenciais, para nós mesmos e para Jesus. E eu quero pensar em como Deus usa esses referenciais de fé para nos abençoar. Quantos referenciais da graça de Deus já foram colocados ao redor da sua vida, para que você pudesse viver uma fé inabalável em qualquer circunstância? O autor de Hebreus então começa a nos ensinar que existe uma nuvem de pessoas cujas vidas podem ser e são instrumento de Deus para o nosso ânimo, para o nosso exemplo, para o nosso desafio de fé. Ele começa lá no capítulo 11, versículo 4, falando sobre Abel. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. E ele vai nos fazendo lembrar lá do Gênesis, e vai nos dizer que fé é aquela condição de nós entregarmos o melhor para Deus, sem nenhum medo de fazê-lo, sem nenhum sentimento de perda, mas de oferecer em profunda adoração de alma aquilo que somos e temos de melhor, aceitando sempre o jeito de Deus para a nossa vida. E quando fazemos assim, mesmo que tenhamos morrido um dia, a nossa vida deixa as marcas de fé sobre o coração de outros, e mesmo mortos falamos. E a gente pode, depois de tantos anos, eu não sei em quantos milênios, falar em Abel, porque um dia ele teve a fé suficiente para oferecer o melhor para Deus. Ele vai continuar nessa história falando sobre Enoque, aquela fé que Enoque teve e que nos ensina que podemos ter certeza de que venceremos a morte. Assim como Enoque não passou pela morte, ele se torna exemplo para nós de que um dia nós também não passaremos pela morte, ou sairemos da morte, ou seremos ressuscitados dela, porque pela fé vencemos a morte. Vai nos dizer que não tem outro jeito de andarmos na presença de Deus a não ser por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o autor de Hebreus vai no capítulo 11, lá no versículo 7, já vai falar sobre Noé. E ele vai dizer, olha, crer, fé é crer, mesmo que pareça loucura, e mesmo que pareça impossível aos olhos dos homens, crer em alguma coisa. Fé nesse sentido passa a ser até quase uma obediência confiante. Fé é perseverar, aguardar as promessas de Deus. E ele vai descrevendo a nuvem de testemunhas. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Josué, e depois ele faz uma observação interessante. Existe ao nosso redor uma nuvem incrível de testemunhas do passado e do presente, que foram colocadas por Deus no nosso meio, para que nós pudéssemos ter referenciais do que é viver pela fé. E que é nos momentos de crise, quando a nossa fé está se abalando, se enfraquecendo, que nós precisamos reativar o sabor, olhando para estas pessoas e aprendendo com esses modelos a viver debaixo da graça de Deus. Cada vez que o meu coração entra em crise, ele entra em crise,
como o seu coração também. Esse é um dos recursos que Deus tem me dado, mas não somente a mim, mas também a você. A gente olhar ao nosso redor aquelas pessoas que são referenciais para a nossa vida, aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho como bênção dEle, e para que das experiências que conhecemos naquelas vidas, estejamos extraindo para a nossa própria vida exemplos que nos permitam dizer: se Deus agiu assim naquela situação com esta pessoa, Ele vai agir da mesma maneira comigo, mesmo que esteja difícil de crer, porque Deus não faz acepção de pessoas. E aí a nossa fé passa a ser fortalecida, a nossa fé passa a ser robustecida por essa grande nuvem de testemunhas que Deus coloca ao nosso redor. A gente não pode perder de vista aqueles que são os referenciais de Deus para nós. Eu não sei quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua existência, e quem sabe até no passado da sua vida, como pessoas referenciais. Mas eu sei que elas são uma bênção de Deus, que a gente pode olhar. Elas não são perfeitas, elas têm defeitos, elas têm erros, elas têm dificuldades, elas têm problemas, mas elas são colocadas à luz da palavra de Deus como esses referenciais, que podemos olhar e dizer: tem alguma coisa de Deus nesse exemplo e nessa vida, que vale a pena a gente guardar no coração e copiar. Às vezes, Deus usa os nossos queridos. E eu quero dizer aos pais que estão aqui: nós que somos pais, precisamos ser referenciais de Deus para os nossos filhos. Que coisa gostosa vai ser um dia saber, eu oro para que assim aconteça, que lá quando o meu filho, a minha filha já for mais velho, tiver os seus filhos que serão os meus netos, e ele estiver vivendo os problemas dele, as lutas dele, as angústias dele, ele possa lembrar algumas coisas que viu, que ouviu, que assistiu, e possa ser fortalecido na fé. E é nesse sentido, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que mesmo que tenhamos morrido, continuamos a falar, porque a impressão da nossa vida perdura sobre o coração e sobre o sentimento de outras pessoas. Eu não sei para quem você é referencial do amor de Deus e do poder de Deus, mas eu sei que há um grande desafio de Deus para mim nesse texto e para você, para que nós possamos ser de alguma maneira incentivadores da fé no coração dos outros, e que eles possam copiar de nós modelos. Um dos grandes problemas que vivemos e que vive-se na história da fé é que uma geração não consegue fazer às vezes modelos para a geração seguinte. E o grande problema é nosso, meus irmãos, porque nós temos os referenciais e nos aproveitamos deles e somos edificados por eles, mas às vezes não somos os referenciais para outros. Eu creio que o andar na fé é olhar para trás, às vezes, e lembrar referenciais. Outro dia eu estava conversando com o irmão Sofonias, ele não está aqui hoje, e ele falando do seu pai, pastor Manuel Virgílio de Souza, e alguns referenciais que ficaram, e que ele pôde compartilhar, naquelas horas que ele via o seu pai ajoelhado na beira da cama, já em altas horas da madrugada, orando, e ele pensava que ele estava resmungando, mas depois descobria que ele estava orando na presença do Senhor.
Um outro referencial era dizer: quando meu pai orava, sai de baixo, porque alguma coisa acontecia. Essas são marcas que a gente não esquece nunca mais, e são essas nuvens de testemunhas que marcam a vida de uma igreja, que marcam a vida de um povo, que marcam a minha vida e a sua vida, e que quando nós estamos passando pelos momentos de crise, nós olhamos para elas e dizemos: eu me lembro do irmão fulano de tal, ou eu me lembro do irmão Beltrano, eu me lembro da palavra daquele irmãozinho em tal lugar, e de repente o nosso coração se aquece de dizer: Deus fazia assim e Deus faz assim. E eu não enxergo ainda o sol atrás da nuvem, mas eu sou agora animado pelo sabor de vidas marcantes que me ensinam a caminhar por fé. Eu quero ser referencial assim um dia para alguém, mas não quero perder os meus referenciais, porque são eles que me ajudam a caminhar cada dia debaixo da fé. É por isso que o autor de Hebreus diz: olhando, percebendo, não esquecendo de modo algum esta tão grande nuvem de testemunhas, a gente vai prosseguir na fé. A segunda coisa que ele vai falar é que no meio da batalha espiritual, na batalha da vida, na batalha da fé, a gente não pode só olhar para trás. Olhar para trás é uma bênção, porque de lá nós alcançamos os referenciais. Mas nós temos que olhar para dentro de nós. E nós temos que checar o nosso coração, à luz dos dois ângulos de visão que virão. Primeiro, o que vimos nos referenciais do passado, e aquilo que estamos enxergando na direção e na palavra que Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nos orienta. E então agora nós olhamos para frente, para dentro, e começamos a checar a nossa vida. O que é que vai aqui dentro do meu coração? Por que a minha alma está abatida e angustiada? Quais são as lutas do meu coração? O Salmo 42 é um ensino de como a gente faz uma terapia interior. O salmista se apresenta diante de Deus e ele vai fazer justamente esse olhar nessas três visões. Ele olha para o passado e lembra de tudo quanto Deus já fez. Ele olha para o futuro e espera em Deus que coisas novas aconteçam. Mas ele olha para dentro dele e pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás morrendo, seca, angustiada? O que vai dentro de você? O que é que está acontecendo? Coloca para fora isso, abre o teu coração. E é isso que o autor está dizendo. Olha que você vai encontrar algumas coisas que estão grudadas, enrenhadas, amarradas dentro de você, e que o Senhor quer libertar, tirar, arrancar. Ele vai dizer: deixemos todo o embaraço. E às vezes a gente está todo enrolado, embaraçado, e não entende por quê. Às vezes, meus irmãos, os embaraços da nossa vida não são concretos, não tem amarras, não tem barbantes, não tem cordas, mas tem sentimentos que estão confusos, enrolados. E a gente tem que pegar esses sentimentos e dizer: Senhor, está um ninho aqui que eu não sei fazer mais nada. Eu me lembro uma época que minha mãe cismou que queria fazer tricô. Minha mãe nunca foi boa nessas coisas, né? Mas ela cismou que queria fazer tricô. E ela então começou a aprender a fazer tricô. E aí ela comprava aquelas linhas. Você já deve ter visto isso, né? Vem aquela linha, a gente tem que segurar a linha para ela, que ela ia enrolar o novelo. E depois que ela enrolava aquilo, então ela largava para um canto, porque ela não gostava daquele negócio, não sei nem o que ela foi fazer, e aquele troço embaralhava tudo, ficava uma bagunça danada. Aí já viu, ela chamava, né, os filhos para desembaralhar. Eu passava a tarde inteira puxando linhazinha para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E às vezes a vida da gente é assim, os sentimentos da gente estão assim, tudo embaralhado, tudo enroladinho, tudo emaranhado, e Deus tem que falar para a gente: olha, você olhou o referencial? Olhou. Então agora pega esse novelo que está aí dos teus sentimentos, da tua vida,
e vamos começar a colocar em ordem. O que é que está enrolado aí dentro? E é nesse processo, meus irmãos, que a nossa fé cresce. Eu tenho aprendido na minha vida, meus irmãos, que quando a gente esconde de nós mesmos, nós nos escondemos, sentimentos confusos e angustiados, nossa fé se enfraquece. A gente chega até a olhar para os referenciais do passado e diz: foi com eles, comigo não dá. E a gente olha para Jesus e diz: que lindo Jesus, mas não chegou aqui ainda. Por isso que o autor de Hebreus diz: olha, você quer aprender a andar por fé? Em qualquer circunstância da vida, lembra dos referenciais, mas não para aí. Pega o novelo da tua vida, dos sentimentos, das lutas, dos pecados, dos problemas, e vamos a começar agora a abrir diante do Senhor. Senhor, é isso aqui que está de perto, nos rodeando, nos embaraçando, nos acorrentando. Eu não consigo correr, eu não consigo andar, eu não consigo orar, eu não consigo ler, eu não consigo fazer nada. Quantas vezes eu já atendi pessoas que chegam ao gabinete pastoral: pastor, olha, não adianta o senhor me falar para orar, para ler a Bíblia, esse negócio não dá, pastor, não tem jeito. E aí a gente tem que falar: então vamos pegar o novelo do coração e vamos começar a puxar os fiozinhos e achar onde está a ponta dele. E Deus faz assim conosco. Fé crescente, mesmo nos momentos de crise, é aquela que olha para o passado e não esquece os referenciais que Deus nos deu, mas é aquela que olha para dentro e vê tudo que está enrolado e diz: Senhor, tem que desembaraçar. Eu não consigo desembaraçar isso, me dá uma mão aqui. E a gente vai ver o Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida da gente, puxando os fiozinhos. E às vezes a gente não entende os processos de Deus. Os processos de Deus são lindos. Quando o Senhor cura a nossa vida interior, eu tenho aprendido que Ele não faz um serviço pela metade. Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. E às vezes a gente diz: tá bom, Deus, olha, deixa lá está só enroladinho o finalzinho. Diz: negativo, vem cá, vamos terminar esse trabalho, porque eu quero esse novelo bonito. Porque o trabalho de tecer essa linha é meu, e eu quero que isso saia lindo e perfeito. Não é fácil deixar Deus mexer no novelo da vida da gente, embaralhado e enrolado. Às vezes a gente olha para a esquerda e para a direita e nunca olha para dentro. Mas é lá que Deus faz a obra do milagre transformador, onde pega os sentimentos, as mágoas, as lutas, as dificuldades, os medos, os pecados, e começa a operar a libertação, um a um. Fé, no momento de crise, é olhar para trás, olhar para dentro, mas não pode se deixar nunca de olhar para frente. E é por isso que ele vai dizer: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, a gente vai correr uma carreira que foi proposta por Ele. E aí a gente não para de olhar nos olhos do Senhor Jesus e diz: Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha alegria, Tu és o meu sustento, Tu és a minha glória, e eu vou caminhar contigo. E aí a gente vai ser capaz de perceber Jesus, ouvir Jesus, sentir Jesus. Porque aquilo que estava enrolado no coração foi desamarrado pela graça de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus te ajude nessa manhã. Existem pessoas referenciais que lhe ensinaram a fé. No exemplo delas, a mensagem de Deus para a tua vida.
Existem coisas que estão embaralhadas no teu coração. É oferecendo a Jesus para que Ele ajude você a desembaralhar que a fé se processa continuamente. É fixando-se firmemente em Cristo que a gente ultrapassa as barreiras do dia a dia, até sem entender por que elas aconteceram, mas caminhando, sendo sustentado e sentindo o sustento que vem do Senhor. Caminhe por fé, só pela fé, e assim você vai ser também parte dessa tão grande nuvem de testemunhas que professam a graça e a glória de Deus a todo tempo e em todo lugar. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor Jesus, Tu conheces o coração de cada filho Teu aqui. E Tu sabes, Senhor, até porque esta palavra foi dita nesta manhã. E nós queremos aprender contigo a caminhar pela fé. Eu quero te pedir que nesta manhã o Teu Espírito Santo nos ajude a recordar pessoas que foram instrumentos Teus para nossa consolação, ânimo e fortaleza. Eu sei, Senhor, que alguns vão se lembrar dos seus pais, outros vão se lembrar dos seus avós, outros vão se lembrar, Senhor, de amigos bem próximos que os discipularam. Outros, Senhor, vão se lembrar, nem sei de quem. Mas eu quero que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja mostrando características da personalidade, características, Senhor, da dependência contigo, que possam ser motivadoras para quem está entristecido e abatido nessa manhã, Senhor. Mas eu sei também, Senhor, que nesta hora o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, pode trabalhar sobre corações que estão abatidos aqui e contritos. Muitos deles, Senhor, têm um novelo de sentimentos enrolados. Eu te peço, Senhor Jesus, com a Tua mão poderosa e com a Tua sabedoria, linha por linha, pedacinho por pedacinho, nó por nó, vai desatando, Senhor Jesus, junto com eles. Aquelas perguntas, aquelas dúvidas, aqueles medos, aquelas pavores que invadem a alma, trabalha, Senhor, com paciência. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor trabalhou o coração de Elias, lá na caverna, lá no deserto, angustiado e amedrontado, Senhor. Trabalha o coração dos Teus filhos aqui, porque nós queremos aprender a caminhar por fé. Sabemos, Senhor, que alguns desses nós são até pecados, mas nós não sabemos lidar com eles, Senhor. Tenha misericórdia. Nós queremos te pedir, Senhor, que Tu nos capacites a levantar os nossos olhos para o céu e fixar a nossa visão só em Jesus, só no Senhor, autor e consumador da nossa fé, e que a vitória venha pela Tua presença no nosso coração e na nossa vida. Como nós precisamos do Senhor, e é por isso que clamamos e oramos no nome de Jesus. Ajuda-nos a enxergar estas 3 dimensões da fé, olhando para trás, olhando para frente, mas não se esquecendo de olhar para dentro. É no nome de Cristo que assim oramos. Amém, Senhor, e amém. Que a graça e a paz de Jesus acompanhem os irmãos.